Ok, eu vou dar um chute muito ousado aqui, mas se você está vendo esse vídeo, eu acredito que você é uma pessoa que não quer passar o restante da sua vida trabalhando em algo que você não gosta de fazer. E a parte da Mandala Ikigai que fala sobre o que eu amo é justamente sobre isso. E digo mais, diferentemente dos dois vídeos anteriores da Mandala Ikigai, essa parte específica eu acredito que é melhor utilizada se ela for aplicada especificamente ao processo do trabalho e não aos resultados. Tá, mas o que eu quero dizer por isso? Nós podemos dividir o trabalho em basicamente duas partes: resultados e processos. Eu vou dar o exemplo da minha profissão. Se eu estou trabalhando na clínica enquanto um psicoterapeuta e alguém me pergunta: Arthur, o que você faz afinal de contas? Eu posso dar alguns tipos de resposta. A primeira é: eu ajudo pessoas a lidar com as suas angústias e ter uma vida melhor. Ok, eu estou resumindo o meu trabalho através do resultado dele. Mas eu também posso fazer isso por meio dos processos que envolvem esse trabalho com o objetivo de chegar nesse resultado. Eu poderia, por exemplo, responder: eu passo 1 hora sentado na frente de uma câmera conversando com uma pessoa. Bem, eu não estou falando do resultado, eu estou descrevendo o processo. Mas esse processo também é muito importante. E não adianta a gente só gostar do resultado se a gente não gosta também do processo que leva a gente até esse resultado. O legal é que para que a gente consiga encontrar alguma mudança que a gente quer no mundo, nós podemos fazer isso por meio de vários tipos de processos e profissões diferentes. Por exemplo, se o seu objetivo profissional é ajudar a combater a poluição dos mares, você pode fazer isso por diversas profissões, por diversos meios e diversos processos. Só para dar 3 exemplos. Você pode trabalhar como um biólogo, ajudando a vida marinha. Você pode trabalhar como um engenheiro, desenvolvendo novas tecnologias para ajudar a despoluir os mares, a captar detritos, reciclar determinados tipos de lixos, ou até mesmo trabalhar com política pública para ajudar a criar leis e projetos que ajudem justamente a combater de uma forma de larga escala essa poluição. O dia a dia e a rotina do trabalho são tão importantes quanto o destino que você está tentando chegar. Você não precisa ter um trabalho que é basicamente um inferno na Terra. Por outro lado, também é muito difícil encontrar um trabalho que é um verdadeiro céu na Terra. É uma utopia que vai ser basicamente impossível de você alcançar. Inclusive tem uma frase que eu acho bastante delicada, que é alguma coisa nas linhas de: se você ama o que você faz, você não vai trabalhar mais nenhum dia na sua vida. E eu acho que é uma frase muito bonitinha. Mas trabalho continua sendo trabalho. Não existe trabalho perfeito. Não existe trabalho que não vai ter os seus obstáculos, os seus conflitos, os seus problemas, as suas surpresas e os seus estresses. Mas você consegue com toda certeza encontrar, com inteligência e consciência, algo que fique entre o céu e o inferno, mas que penda muito mais para algo positivo, algo que te traga satisfação diária e que permita você ter uma automanutenção da tua vida emocional sem entrar num esgotamento, sem entrar num burnout. E no final das contas, ser feliz trabalhando. Tá, mas enfim, como você descobre o que você ama fazer? Que tipo de processos, que tipo de rotinas você sente que você vai se dar bem? Se você der uma rápida batida de olho na internet, você vai encontrar algumas dicas bastante genéricas. Eu acho que as duas principais, principalmente voltadas para jovens, são as seguintes. A primeira diz respeito a matérias do colégio. Se você gosta de biologia, se dá bem nas aulas de biologia, faça alguma coisa nessa área. Se você gosta de matemática, vai lá para alguma coisa que aproveita a matemática, como uma engenharia. Uma outra dica bastante comum é você encontrar uma dessas listas meio prontas de atividades que você gosta de fazer, como se fosse uma checklist que você vai colocando ali várias opções. Eu gosto de andar de skate, eu gosto de mexer com coisas eletrônicas, eu gosto de jogar games e assim por diante. O problema é que eu acho que essas duas metodologias são incrivelmente insuficientes.
justamente por dois motivos. O primeiro, relacionado às matérias do colégio, eu acho que é insuficiente porque as matérias do seu ensino médio, do seu ensino fundamental, são muito diferentes das matérias que de fato você vai ver na faculdade, por mais que tenham algumas semelhanças. E além disso, a faculdade é 3, 4, no máximo 5 anos da sua vida profissional. O restante da sua vida profissional vai ser feito de coisas que não são matérias. Você não vai estar estudando, você vai estar fazendo coisas. E a realidade das profissões, muitas vezes, não bate tanto com as matérias que a gente aprende na faculdade em si. A ideia também da lista de gostos, eu acho que é insuficiente, porque também tem uma descontinuidade muito grande com a realidade profissional. Por exemplo, muitas dessas listas vão fazer você acreditar que, se você gosta de jogar games, você provavelmente vai gostar muito de programar games, o que é uma coisa muito falsa, a gente não consegue garantir isso. São duas ideias que têm temáticas parecidas, que mexem com um objeto semelhante, mas na prática, envolvem rotinas e competências completamente distintas. Tá, mas eu vou ficar o vídeo inteiro metendo pau nessas técnicas? Não, eu quero trazer algumas ideias também, só que eu quero deixar claro que elas não são exatamente receita de bolo. Eu acredito que para a gente conseguir fazer com que o nosso trabalho não seja um inferno na Terra e tenha uma rotina muito adequada para a gente, nós vamos precisar da união de dois fatores. Um é o autoconhecimento sobre as coisas que você gosta. E o segundo é o teu conhecimento sobre como de fato é a realidade profissional das profissões que você está querendo ingressar ou até mesmo mudar para elas. Quando eu falo sobre autoconhecimento de coisas que você gosta, a melhor maneira de você conseguir encontrar a resposta para isso é através da experimentação. E vamos ser sinceros, pedir para um jovem escolher com 17 para 18 anos, às vezes até 16 anos, qual é a carreira que ele vai querer seguir para o restante da vida é uma coisa simplesmente insana, porque as experiências de vida que esse jovem geralmente tem são minúsculas perto do que ele deveria conseguir saber, mesmo do que ele gosta e do que ele não gosta, para conseguir fazer uma escolha desse calibre. E às vezes o problema persiste com a gente com 30 anos, porque a gente acaba tendo uma ideia de que as nossas experiências elas têm que seguir uma linha muito coesa, a gente tem que ser muito focado nas coisas. E isso realmente faz com que a gente perca ótimas oportunidades que são extremamente importantes na hora de uma tomada de decisão dessas. Então a primeira dica é: experimente o máximo que você puder, porque mesmo que você descubra que você não goste de alguma coisa, essa descoberta é importante para você tomar boas decisões. A segunda coisa que eu recomendo você a fazer para dar conta do segundo fator é continuar aquela pesquisa de dados de realidade que eu mencionei no vídeo anterior. Só que dessa vez, ao invés de falar sobre dinheiro, nós vamos falar de um outro termo chamado condições de trabalho. Infelizmente, nós temos muitas informações erradas na boca do povo sobre a realidade profissional de cada uma das profissões que a gente tem. Nós temos estereótipos que não dão conta da realidade. E você conseguir fazer uma boa pesquisa para descobrir qual é a realidade de fato dessas profissões, da rotina, do dia a dia e das condições de trabalho, vai fazer com que você, através do seu autoconhecimento e daquelas experiências que eu mencionei anteriormente, consiga unificar esses dois conceitos e pensar de fato: será que eu, pessoalmente, gosto dessas condições de trabalho? Será que isso é para mim? E assim como fiz no vídeo anterior, eu quero dar aqui algumas dicas específicas de pesquisa. Você pode fazer essa pesquisa na internet, você pode tentar buscar profissionais das áreas que você está de olho para tentar bater um papo com eles, como se fosse uma espécie de entrevista, ou seja, buscar relatos que te deem pecinhas da realidade que você vai usar para fazer um quebra-cabeça e ver a imagem o mais próximo do todo possível. A primeira dica de pesquisa é você descobrir qual que é o objeto de trabalho daquela profissão e quais são as atividades realizadas na rotina daquele profissional nas diferentes áreas que ele pode atuar. E que fique claro aqui, diferentes condições de trabalho são para diferentes pessoas.
Eu gosto muito também de um exemplo que eu passei pessoalmente há anos atrás com um paciente meu, que trabalhava como um profissional de saúde dentro de um hospital. E eu lembro que ele estava contando de uma coisa que tinha acontecido no dia anterior com ele, e eu não consigo ter total certeza se tinha mais litros de sangue ou palavras em todo o relato dele. O problema é que eu tenho medo de sangue, eu fiquei super desconfortável naquele momento. Eu lembro que eu falei pra ele, caramba, fulano, eu definitivamente não conseguiria estar no seu trabalho. E foi nesse momento que ele virou pra mim e falou assim, nossa, Arthur, eu não ia conseguir estar no teu, porque pra mim é muito mais fácil lidar com isso do que me imaginar numa situação como a sua, de estar atendendo uma pessoa que está chorando na sua frente. Eu não saberia como reagir e eu ficaria completamente desesperado. Uma outra coisa legal de pesquisar é que tipo de atividades são essas. São atividades mais manuais ou são atividades mais teóricas? Elas são bastante práticas, elas são de planejamento, de execução, de criação. Saber esse tipo de coisa ajuda muito você a não cair numa armadilha. Por exemplo, se você quer trabalhar com coisas mais práticas, pegar mesmo no negócio, talvez você prefira fazer um técnico em vez de uma engenharia, que vai envolver a maior parte do seu trabalho você sentado numa cadeira fazendo projetos, numa folha de papel ou em um software. Uma terceira coisa que você pode pesquisar tem relação a como que é estruturado esse trabalho. A sua rotina profissional vai ser mais previsível, vai ser mais estruturada e mais rígida, uma coisa um pouco mais automatizada, que você chega todo dia de trabalho já sabendo mais ou menos o que você vai ter que fazer? Ou será que a sua rotina vai ser muito mais inesperada, surpreendente e vai exigir de você flexibilidade, adaptabilidade e criatividade? Diferentes pessoas vão ter diferentes pensamentos e preferências com relação a esses tipos de rotina. Tem umas outras perguntas que dizem respeito a onde e quando esse trabalho ocorre. Por exemplo, você sabe exatamente onde esse trabalho ocorre? Ele é dentro de um escritório? Ele é na frente de uma tela de computador? Ele é no campo coletando dados? Você vai precisar viajar? Ele é um modelo, como a gente fala hoje em dia, de home office? É um modelo híbrido que você vai na empresa e fica um pouco em casa também? Esse tipo de coisa ajuda muito a você entender como que vai ser o seu dia a dia. Além disso, quando esse trabalho ocorre? Você é um tipo de pessoa que prefere horários flexíveis para quando você tiver uma família poder buscar os seus filhos no colégio a hora que você quiser? Ou você funciona melhor com horários mais fixos, com previsibilidade? Se perguntar também sobre como vai ser o seu contato humano durante o trabalho é muito importante, porque diferentes pessoas vão preferir mais ou menos contato, vão preferir estar em uma estrutura mais ou menos hierárquica. Você pode se perguntar, por exemplo, se você vai trabalhar mais como um lobo solitário ou em grupos, em equipes. Você vai ter mais autonomia ou você vai estar dentro de uma estrutura mais rígida de hierarquia? Você vai ter subordinados? Você vai ter que atender clientes externos? Você pode gostar ou não de tudo isso. Eu vou dar aqui uma última dica nesse vídeo de hoje. É legal se perguntar quais são os tipos de riscos que existem dentro desse trabalho. E quando eu digo riscos, eu quero dizer riscos para a sua saúde física, para a sua saúde mental e emocional, e até mesmo outros tipos de sacrifícios que você vai precisar fazer em dimensões diferentes da sua vida. Para dar um exemplo super simples, até um trabalho como tatuador, você vai ter que se preparar para ter muita dor nas costas.